Ok, tá gravando. Gente, vocês vão responder chamada também hoje pelo aplicativo Google Forms. Acho que o Jadson já está fazendo isso com vocês, né? Sim. Vou mandar para vocês, depois que a gente terminar a aula aqui no Zoom, eu vou mandar lá no grupo o link, e aí você entra lá e só responde a chamada. Escreve seu nomezinho e seleciona a turma que você estuda. Combinado? Sim. Beleza, então eu sou o seu professor de história, você já sabe disso, Marcão. Tô doido para ver vocês na escola. Infelizmente a gente não tá podendo. Enquanto isso, vamos tentando nos conhecer por aqui pelo Zoom. E eu não conheço ninguém, porque ano passado, antes da pandemia, eu não dava aula para o sexto ano, né? Talvez você me via lá, de vez em quando, um gigantão andando para baixo e para cima. Mas não te dei aula, então não te conheço pessoalmente, né? Você já fez a meu primo? Dei aula pro seu primo? Sim, com meu primo. O nome dele é Juninho. Ah, eu não vou lembrar agora, não. Sim. Depois a gente tenta, eu vou tentar lembrar quem é ele, em outra oportunidade. Então eu vou colocar aqui, gente, o slide da nossa aula. Só vou procurar ele aqui. Eu tenho tanta coisa aberta no meu computador aqui que agora ele trava. Vou ver aqui onde eu coloquei esse slide. Rapidinho. Vocês estão comigo ainda, né? Sim. Sim. Beleza, não vai embora não. Tô. Fica até o fim. Eu achei aqui. Agora, deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui pra gente. Só 14 alunos por enquanto. Misericórdia. Professor, Ok, oi. vai ter tarefa hoje, não vai? Vai. Ok. Tá. Vocês estão conseguindo ver essa tela aí? Sim. Sim. Tá bom. Sim. Então a gente vai fazer a terceira revisão do conteúdo do ano passado. E essa é a última revisão, tá? Então na próxima aula a gente já começa a entrar para valer no conteúdo do sétimo ano. Provavelmente também semana que vem vocês vão fazer acredito que vocês vão fazer uma pequena avaliaçãozinha sobre essas coisas que a gente já trabalhou nesses primeiros tempos, certo? Tô vendo ali a Samantha com o caderno dela já preparado. Se vocês quiserem, vocês já podem ficar com o caderno preparado, porque a tarefa de hoje vai ser anotar os principais pontos aqui desses slides. Eu também depois vou mandar eles no grupo para facilitar a sua vida, certo? Então você já fica com o caderno, que você já vai adiantando isso. E qualquer dúvida, você pode me chamar. Se você não quiser falar aqui, ou tiver com problema no seu microfone, você pode mandar no chat, que a Samantha e a outra, Cauane, vai me ajudar aqui lendo as perguntas pelo chat. Então vamos lá para a nossa revisão número 3. Olha só. Que aula é essa? De história. A história. Olha só. A gente até agora fez revisão. Estou com essa linha do tempo aqui. Vocês conseguem ver a linha do tempo aí? Sim. Beleza. Sim. Então até agora a gente fez revisão do conteúdo pegando aqui da pré-história até aqui na Idade Antiga. A gente só fez uma revisão, mas uma revisão bem rápida, certo? Então, pegando desde lá da pré-história, de quando o homem surgiu, né? As explicações de como o homem chegou à América, do crescente fértil ali da Mesopotâmia, né? Essas coisas que eu trabalhei com vocês na última aula, né? Antes daquela outra aula que foi só para correção, né? Mas antes daquela aula de correção, a gente trabalhou uma lá que tinha o crescente fértil, tinha a Mesopotâmia, como o homem chegou à América, né? Aquela explicação para o homem do surgimento do homem, né? Uma explicação que é bíblica, né? Que
foi Deus que criou o homem, e a outra explicação que a ciência tenta explicar, falando que da evolução, que o homem evoluiu lá do macaco, junto com o macaco, de um ancestral em comum, né? Teoria da evolução. Então, foi tudo isso até chegar um pouquinho na Grécia e em Roma, na última aula. Hoje, então, eu coloquei uma estrela aqui sem querer, vocês estão vendo aí? Sim. Ai, ai. Não, Foi mal, não foi sem querer. Gente, eu vou pedir para quem tiver com o microfone aberto, fechar e abrir só quando for precisar de falar alguma coisa, tá bom? ok. Tá, então vamos lá. Então todo esse período aí que a gente falou só aqui da pré-história até aqui na Idade Antiga, né? Hoje, então, a gente vai avançar mais um pouquinho nessa linha do tempo. A gente vai entrar aqui na Idade Média. E até o final da aula, se Deus quiser, a gente vai chegar na Idade Moderna, que é o conteúdo do 7º ano. A ideia de modernidade, do moderno, do novo, que você conversou com a Juliana aquele dia que a coordenação pediu para ela dar aula. Beleza? Vamos aqui, então, falar sobre a Roma Antiga. Bom, a Roma Antiga, ela foi tudo isso aqui que está no mapa, ó. Toda essa região aqui onde está laranjado no mapa foi Roma Antiga. Aí tem vários territórios aqui que Roma dominou. A Espanha, a Gália, a Britânia, onde hoje é a Inglaterra, a Germânia, onde hoje é a Alemanha, né? Mais aqui ao sul, o Egito, a Palestina, a região dos hebreus, né? Na época que Jesus nasceu, Israel pertencia a Roma. Por isso, quando você assiste filmes sobre Jesus, ou a novela de Jesus, lá, aquelas que a Record passa sobre Jesus, fala dos romanos, que os romanos estavam lá, os soldados romanos, enfim. Né? Jesus foi crucificado pelos soldados romanos e tal. Então, nessa época, Roma dominava os hebreus. Eles dominavam também a Mesopotâmia, a Ásia, a Grécia. Enfim, Roma foi o maior país dessa época da antiguidade, a maior nação, a mais poderosa de todas. Tipo, sei lá, uns Estados Unidos hoje, uma China, poderosíssimo. Como que era essa sociedade romana? Antes da sociedade romana, vamos ver aqui os períodos da história romana. A história romana era dividida em 3 fases, olha só. A primeira fase é a monarquia, que foi de 753 a.C. até 509 a.C. Depois começa a segunda fase deles, que foi a República, de 509 a 27 a.C. O Império, que vai de 27 a.C. até 76 depois de Cristo. E esse império foi o tempo que Roma ficou maior. Olha aqui o tanto que Roma ficou grandona, voltando no slide anterior. O tempo da monarquia. Monarquia, Roma era só essa parte aqui rosa. Certo? Império, não, república. Roma era essa parte aqui mais clarinha. Então, era isso aqui e mais essa parte clarinha. E monarquia, Roma passou a ser tudo isso. Então, os romanos foram invadindo essas regiões aqui e transformaram o país nesse imenso território aqui, o maior da época, ok? Voltando para o slide que eu estava. A partir do ano 453, Roma entra em decadência. E esse Império Romano vai chegar ao fim. Esse Império Romano do Ocidente. Que foi o que vocês estudaram no ano passado. Alguma pergunta até aqui? Professor, eu tenho uma pergunta. Não. Eu tenho uma Não, pergunta. professor. Quem tem a pergunta? Eu, Eu quem? Samantha, Fala, Samantha. como é que chama o povo que mora na Inglaterra? Ingleses. Ou Ah. britânicos também. Sim. Mas britânico é mais quando você fala assim, pegando todos os países de lá, né? Porque lá você tem a Inglaterra, tem Escócia, tem País de Gales, tem Irlanda do Norte. Aí você pode chamar eles também de britânicos, do Reino Unido, que lá é um Reino Unido. Mas os ingleses são ingleses mesmo, tá?
Obrigada. Nada. Então vamos seguir aqui. Se ninguém tem perguntas. No chat tem alguém que tem pergunta aí, ô Samantha e Cauane? Tem uma pergunta Não. aqui, mas ela é meio esquisita. Esquisitona? Se for pergunta fora do conteúdo... A menina perguntou assim, por que eles quiseram dominar tudo isso? Ah, sim, por poder, por mania de grandeza, né? Para ter muitas riquezas. Então, geralmente, quando uma nação quer dominar as outras, é basicamente por causa disso. Para dominar o mundo, para controlar a economia, né? Até hoje isso acontece. Por exemplo, a China. A China é um país que está trabalhando bem para dominar a economia mundial, né? Os Estados Unidos, né? Enfim, são os países fortes do nosso período histórico. Posso seguir? Pode. Então vamos lá. Como que era a sociedade romana? Ela era dividida dessa forma. Os patrícios ficam no topo da pirâmide social, né? Como a gente pode ver aqui na pirâmidezinha. Quem eram eles? Eles fundaram Roma e os descendentes dos patrícios fazem parte dessa classe social. Eles são os maiores proprietários de terra, em outras palavras. Eles são os caras da riqueza, eles têm dinheiro, tá? Segundo, os plebeus. São homens livres que não possuem direitos. Eles eram artesãos, comerciantes, pequenos proprietários. Então, eles são homens livres, mas não têm direitos políticos. Eles não conseguem dominar a sociedade. Alguém quer falar? Não, né? Os clientes, eles são dependentes dos patrícios. Os patrícios davam proteção para os clientes e, em troca, os clientes votavam para os patrícios nas eleições. E, por fim, os escravos. Os escravos são as pessoas mais pobres dessa sociedade e, geralmente, eram prisioneiros de guerra ou pessoas que não haviam pagado suas dívidas. Então, essa é a sociedade romana. Quem é mais forte nessa sociedade romana, gente? Quem é a galera? Oi? Patrícios. Os patrícios. Eles são os mais fortes. Isso. E quem são os mais fracos? Escravos. Claro, os escravos. Escravos. E as classes sociais que tem mais gente nessa sociedade são os escravos e os plebeus, principalmente. Depois os plebeus vão começar a lutar contra os patrícios para conquistar direitos. Porque, como a gente viu no slide aqui, os plebeus não têm direitos políticos e eles querem direitos políticos para decidir os rumos da sociedade romana. Vamos seguir. Esse Império Romano, ele entrou em decadência, como a gente viu naquele slide que eu mostrei para vocês agora. Vou voltar lá nele. Olha, eles entraram em decadência em 476, né? Por que eles entraram em decadência? Olha aqui os motivos. Primeiro, o território cresceu demais, como a gente viu naquele mapa que eu coloquei aqui de novo. Ó. Olha o tamanho do território. E por causa disso, eles não tinham tantos soldados suficientes para proteger o território de possíveis invasões. Então, um dos motivos foi esse, o aumento do território. Olha aqui, ó, nesse slide aqui, as explicações para o fim do Império Romano. Primeiro, crise do sistema escravista. Olha o que está falando aqui. O sistema de produção era dependente do trabalho escravo. Com a diminuição do número de escravos, a economia entra em crise. Então, diminuiu o número de escravos e Roma, então, agora faltou pessoas para trabalhar lá. Segundo, instabilidade política. Crises políticas internas levam ao enfraquecimento do poder e o território fica vulnerável a invasões. Aqueles grupos lá, vamos voltar lá naquele slide. Esse pessoal aqui, ó, os patrícios e os plebeus, eles começaram a brigar pelo poder. E por causa dessa briga, Roma se enfraqueceu politicamente. E esse é outro motivo para Roma entrar em queda. Terceiro, os cristãos não aceitavam o caráter divino dos imperadores. Assim, o poder desses governantes era enfraquecido. Professor, Oi, fala. teve uma pergunta. Perguntaram se ainda existem escravos. Existe. A escravidão hoje, a gente vai até trabalhar isso esse ano. Existe, tio? Isso não foi há muito tempo?
os escravos de hoje, Vai, lógico. os escravos de hoje, eles não são como os escravos daquela época. Por exemplo, hoje em dia, alguém pode te ofertar uma vaga de emprego em um país, você está aqui de boa, né? Desempregado e tal, sofrendo. Aí alguém chega e te oferece um emprego bem legal em outro país. Vem e te promete um monte de coisa. Ah, vamos, que você vai ganhar bem, eu tenho uma vaga de emprego certa para você, eu te dou sua passagem. Vem, trabalhar lá na Espanha. Aí a pessoa vai. Chega lá, tudo aquilo que o cara prometeu era mentira. Aí Professor, vai te pôr para trabalhar sem ganhar nada e você tem que trabalhar para pagar ainda a passagem e tudo. E depois você fica escravo lá. Oi. Professor, alguém perguntou quais são os países. Isso aí é meio complexo de falar. Tem vários. Vários. Isso aí acontece em todo lugar do mundo. Acontece até dentro do Brasil mesmo. Você está aqui, sei lá, aqui em Anápolis e alguém te promete um emprego lá no Pará. Aí você vai para lá, chega lá, o cara vai e te põe para trabalhar como escravo. Te põe para trabalhar para ganhar bem pouquinho, te prende no serviço. Isso acontece muito. Agora, o maior índice de trabalho escravo desse é para as meninas, para as mulheres. Infelizmente, muitas dessas mulheres recebem promessas de emprego, vão para outro país, chega lá, eles obrigam ela a trabalhar com prostituição. Isso acontece muito, certo? Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado mesmo com rede social, com promessas, assim. Eu mesmo fiquei sabendo outro dia de uma história de uma garota que recebeu uma promessa de emprego e foi trabalhar na Europa. Quando ela chegou lá, eles obrigaram ela a trabalhar com prostituição. E essa moça, ela ficou muito tempo presa como no trabalho escravo. Ela não queria, ela foi para lá enganada. E ela acabou morrendo. Eles mataram ela lá. Ela tentou fugir, sair dessa situação e acabou morrendo. Então existe trabalho escravo hoje também. Não é daquela forma, mas ainda existe, certo? A gente vai trabalhar isso mais para frente, beleza? Vamos seguir aqui? Sim? Sim. Então vamos. Sim. Então, pessoal, e por fim, os bárbaros começaram a invadir o território germânico, né? Porque eles não conseguiam... aliás, os bárbaros ou germânicos começaram a invadir Roma, porque Roma não conseguia proteger todo esse território. Então, todos esses motivos aqui, ó, depois você vai ter que copiar no seu caderno. Tá difícil de ver esse slidezinho aqui? Não. Tá, Não, é só dar zoom. Tem como dar zoom no celular. Eu vou mandar esse material todinho para vocês depois passarem para o seu caderno, tá? Essa vai ser a atividade de hoje. Não preocupa não. Tem uns aqui que eu vou falar que não precisa. Esse aqui vai precisar. Então, esses aqui foram os motivos que levaram o Império Romano a acabar. Certo? Diminuiu os escravos, teve briga entre patrício e plebeu, o cristianismo cresceu, né? E aí eles não aceitavam o pessoal em Roma, acreditava que o imperador era Deus. Então, os cristãos começaram a lutar contra isso, e aí cresceu tanto o número de cristãos que eles não aceitavam mais essa visão do imperador ser Deus. E Oi. Eu tenho uma pergunta. Sim, pode fazer. Tinha como um plebeu virar um rei? Um rei ou chegar em cargos políticos? É isso? Sim. Tem como? Tinha depois, porque antes não. Antes os patrícios não aceitavam. Só que depois os plebeus foram se revoltando, foram lutando, e aí eles começaram a conquistar espaço, certo? Mas essa ideia de chegar a rei, não. Era mais conquistar cargo público. Eles tinham até um título político que equivale a deputado hoje, que chama tribuno da plebe. Agora, essa coisa de falar que plebeu é pobre, vem dessa época aí, ó. Dessa época de Roma. Já viu aqueles reinos que falam, você, seu pobre plebeu, seu plebeu mortal, como ousa me enfrentar, eu, do meu alto sublime trono azul?
você, plebeu, seu pobre, sabe? Essa visão que a gente vê em muitos filmes, essa coisa vem de Roma mesmo, lá dessa... Samantha, tem uma pergunta lá. Tá, beleza. A menina perguntou aqui, vai ter que mandar essa tarefa pro professor até quando? Ixi, essa aqui vai ser uma tarefa um pouco maior, eu recebo ela até na próxima aula nossa, que eu acho que vai ser quinta ou sexta, né? Você se lembra que dia que foi a última aula minha? Sim, Foi que dia? dia 1/2. Dia 1 do 2? Não, aquela que eu mandei videoaula com correção. Eu acho que foi quinta, sei lá. Ah, Então, a próxima Foi aula... quinta, professor. Então, vocês vão poder mandar essa atividade para mim até na próxima aula, beleza? Vamos terminar por aqui, professor? Quem falou? Não, não vamos terminar por aqui. A gente ainda tem muita coisa. Vamos acelerar aqui. Não, vamos continuar. Ah, vamos continuar. Beleza. Então, Roma caiu. Aí o que que acontece? Os bárbaros começaram a invadir Roma. Aqui nesse mapa aqui a gente vê as várias invasões bárbaras que foram acontecendo. Os bárbaros. Quem são os bárbaros? Os bárbaros são as pessoas que não falam latim, que é a língua oficial do Império, e que não fazem parte do país, de Roma. Então, todas essas pessoas, os romanos chamavam de bárbaros. E aí eles foram invadindo o Império, enfraquecendo o Império. Quem são esses povos bárbaros ou germânicos? Aqui tem uma lista, ó. Os alamanos, os alanos, os bavários, francos, frísios, lombardos, normandos, ostrogodos, os suevos, vândalos, os vikings. Já viu vikings? Professor, foi segunda-feira que o senhor passou a tarefa. Aham. Beleza. Foi isso mesmo. Enfim, esse pessoal aqui invade Roma e Roma se enfraquece. E aí, dessa invasão bárbara, a Roma surge um novo sistema social chamado feudalismo. O que era o feudalismo? Foi um sistema econômico, social, político e cultural dominante na Idade Média. Ou seja, foi a forma de vida assumida pela maioria da população europeia durante parte do período medieval. Então, em 476 acaba o Império Romano do Ocidente e começa o feudalismo, certo? Aqui tem um modelo de feudo. O que era o feudo? As pessoas, com medo de viver dentro de Roma, começaram a fugir da cidade para o campo. E os mais ricos, eles faziam fortalezas, como a gente pode ver aqui, né, um grande castelo, e as pessoas mais pobres iam para lá e pediam proteção. Então tá aqui um exemplo de um feudo. Ó. Você tem o castelo e as terras do senhor feudal, que é o dono dessa sociedade. Você tem as regiões onde moram os servos, né? As casas dos servos, as terras dos servos, onde eles cultivam suas plantações e tudo, e recebe a proteção do senhor feudal. Bom, essa sociedade feudal, ela é dividida dessa forma aqui, ó. Agora não é mais patrício e plebeu e cliente e escravo. Agora é assim, ó. O senhor feudal, que está lá em cima, o clero, os nobres e guerreiros e os servos. Certo? Qual é a função de cada... desliga o microfone. Desliga o microfone que está atrapalhando. Quais são as funções desse pessoal? O clero é o pessoal da igreja. Eles cuidam da salvação das pessoas dessa sociedade. Os nobres, eles são os guerreiros. Eles cuidam da proteção. E os servos são as pessoas que trabalham e devem obrigação para esses outros aqui. Os servos Professor, tem uma pergunta. Escravos. Pode fazer. Eles saíram da escravidão porque estavam cansados daquela vida. Não, na verdade a escravidão não acabou, ela continuou. Olha, agora esses escravos são chamados de servos. Olha aqui embaixo aqui, ó. Eles não poderiam sair da escravidão, não era? Não, a não ser que o senhor deles libertasse, né? Ou então eles conseguissem, sei lá, dinheiro e comprassem a salvação. Aliás, a libertação, a salvação não. E eles iriam continuar para sempre desse jeito. Porque nessa sociedade aqui, ó, não muda. Não tem jeito de você sair da sua condição social. Se você é pobre para sempre. Então era assim. E aí acaba Roma e surge o feudo, e o feudo, a sociedade era desse jeito aqui, certo? Quais são os impostos? Porque esse pessoal aqui embaixo, os servos, eles devem obrigações para aquele cara lá de cima, o senhor feudal. Porque o senhor feudal dá proteção para os servos.
E em troca os servos têm que trabalhar para o senhor feudal. Olha quais são as obrigações. A corveia, o trabalho gratuito de 3 a 5 dias por semana nas terras do senhor, a talha, eles davam a ter 3/4 da sua produção para o senhor, ou seja, se ele produzia uma coisa, sei lá, 500 quilos 1.000 quilos de trigo, divide os 1.000 quilos em 4 partes, vai dar 4 partes de 250. Ele pegava 3 partes, 750, e dava para o senhor e ficava só com 250. A banalidade. Pagamento em espécie pela utilização de instrumentos do feudo. Então, vamos voltar naquele slide ali, ó. Se o senhor feudal queria usar aliás, se o servo, vamos supor, eu, Marcão, sou servo. Aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver um menino aqui que tá nesse grupo aqui. Só tem menino. O Rian. Foi o primeiro que eu achei aqui. Rian, lá do 7º C. Ele é o senhor feudal. Aí eu tenho trigo e quero fazer farinha. Eu não tenho moinho. O que eu faço? Eu vou lá no Rian, bato na porta do castelo dele e falo: Rian, ó, senhor feudal, todo poderoso, eu, Marcão, humilde vassalo, seu servo, quero usar o moinho para moer o meu trigo e fazer farinha para fazer um pão gostoso, maravilhoso. Aí o Rian falava: Marcão, pode, mas você vai ter que pagar tanto. Aí eu pegava o meu trigo, levava aqui pro moinho, moía, pagava para ele, né? E depois fazia o que eu queria com o meu trigo, certo? Então tinha esse outro imposto aí também que chamava banalidade. Professor, tem um aluno perguntando se na época eles recebiam dinheiro. Sim, recebia dinheiro. Tinha dinheiro, sim. Mas também tinha várias transações financeiras baseadas em troca também. Mas na época já tinha dinheiro. Eles recebem um pouco ou mais? Os servos? Sim. Não recebia muito não. Recebia bem pouco. E eles eram presos à terra, eles não podiam ir embora da terra. A escravidão deles era essa. Certo? Aí, não vai dar tempo da gente ver todos os slides, vai faltar isso aqui, ó. Esses daqui eu vou trabalhar com vocês na próxima aula. Não consegui terminar a revisão hoje. Então, ó, tudo que a gente viu hoje foi isso aqui, ó. Alta Idade Média. Tô até pedindo aqui para acabar minha aula. Alta Idade Média, ó. Foi isso aqui. E a gente falou do feudalismo e da servidão e da suzerania e vassalagem, certo? Então a gente caminhou até aqui na nossa aula hoje. Na próxima aula a gente vai falar da Baixa Idade Média. Até o fim, até chegar na Idade Moderna, beleza? Aí a gente vai ver isso aqui, ó, na próxima aula. O fim do feudalismo. Aí a gente vai ver como a mulher era tratada nessa época. Aí a gente vai ver também como que era a igreja nessa época e a gente termina esse conteúdo para a gente entrar no conteúdo da Idade Moderna. Ok, gente? Alguma pergunta? Não. Não, professor. Tem sim. Vou ler ela lá. Quando vai ser a próxima aula do senhor? Eu acho que quinta. Galerinha, abre a câmera aí porque eu preciso tirar uma foto para mandar para a coordenação, para saber que vocês estiveram aqui hoje. Ah, não, mas meu nome aqui embaixo não serve, não. Meu nome tá aqui embaixo. Professor, Beleza, pode precisa ser não também. tirar a foto? Quem tiver preparado para tirar a foto bonitinho, pode. Vamos lá. É agora, hein? Tá, e quem não tiver não precisa. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Beleza, tirei a foto. Vou me despedir aqui. Ó, o que vocês vão fazer? Eu vou mandar para vocês algumas imagens que é para vocês copiarem no caderno. Tá? Beleza? Beleza. Vou mandar a chamada lá no grupo agora para vocês responderem correndo. Tchau, tchau. Tá bom. Tchau.